Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder do jejum e da oração. Embora você já saiba, mas é sempre bom lembrar, né? Edifica a nossa fé. Por muito tempo eu caminhei, né? Nessa minha caminhada, desde que eu comecei a ter essa caminhada de fé, de relacionamento, de intimidade com o Senhor, esse avivamento, né? Que o Senhor veio fazendo na minha vida. Sobre a questão do jejum, eu ainda não praticava o jejum com frequência, né? Era algo bem esporádico. E hoje, né, conforme o Senhor trouxe essa prática para a minha vida, eu começo a perceber o quanto eu nem tinha noção disso, amados, para falar a verdade. Eu percebo que eu não tinha noção do quanto o jejum era importante, embora a gente saiba, porque está na palavra, né? Embora a gente saiba que o jejum ele faz parte das disciplinas espirituais, mas você sabe que hoje olhando eu percebo que eu não tinha noção de que eu realmente, da urgência que eu tinha de ter, né, de ter jejuado e parece que era uma coisa assim que ficava ali, sabe, de segundo plano, sempre preocupado com essa questão da oração, de ter a vida de oração, sempre desejosa por ter uma vida de oração, mas o jejum era algo que eu sabia que precisava, mas eu nem pensava muito nessa urgência, nessa necessidade de que o jejum era tão importante quanto a oração. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo ainda não tenha essa noção também, ainda não tenha essa vida de jejum e de oração. Eu já disse aqui em outro vídeo, estou engatinhando ainda e peço ao Senhor que Ele me leve mais fundo e mais profundo na prática do jejum também. Porque o jejum ele é algo muito poderoso que o Senhor deixou para nós. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Até o nosso Senhor Jesus jejuou por 40 dias e temos vários outros homens da palavra aqui da Bíblia praticando o jejum. Então nós temos exemplo de sobra na palavra de Deus. E nós precisamos, amados, porque o jejum ele é algo muito poderoso em que nós humilhamos a nossa carne, nós afligimos a nossa alma, para a gente ter mais de Deus. A gente destrona, como diz um livro que eu li certa feita, a gente destrona o nosso rei estômago e a gente subjuga ele, dizendo para ele quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus e você agora não vai comer. Mas as recompensas espirituais, amados, elas vêm sim. Não que a gente vai jejuar só por causa das recompensas, mas é consequência. Assim como a vida de oração, de secreto, traz as suas recompensas, a vida de jejum também traz as suas recompensas. Então é importante. Eu costumo geralmente jejuar porque realmente para ter mais de Deus, realmente para me aproximar mais de Deus, porque a gente precisa, né? E sempre o Senhor ele faz algo assim, sempre acontece algo que o Senhor ele faz. Na minha vida de oração também, essas experiências que eu estou sempre compartilhando com vocês, eu comecei a viver com mais intensidade quando eu comecei a ter uma vida de oração, foi que o Senhor ele começou a trazer essas experiências que eu conto aqui no canal. Mas o objetivo principal da vida de oração, amados, e de jejum é realmente o relacionamento com o Senhor Jesus. Porque a presença dele, ele em nós, é a nossa maior recompensa. Porque essa presença dele em nós, ela traz uma alegria muito grande, ela traz um contentamento, ela traz um sentido para a nossa vida. Quando a gente começa a ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor, então a gente começa a se sentir pleno e entender e sentir realmente o propósito do Senhor nas nossas vidas. A gente experimenta uma partícula minúscula, infinitamente minúscula, comparado à glória que um dia em nós será revelada, mas aqui na terra a gente pode experimentar essa pequena partícula da presença dele, que já é algo realmente maravilhoso, algo glorioso. Tem um hino que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Eu acredito que quem já experimentou dessa presença, desse toque do Senhor, desta mudança de vida, desse encontro real com o Senhor, pode até tentar pecar, pode até tentar se afastar, pode até tentar pecar, mas não vai mais pecar em paz, não vai mais ficar longe dele em paz,
Porque já provou, né, amados? Provou do verdadeiro amor, provou da verdadeira presença. E aí já não consegue mais se contentar com pouco, se contentar com migalhas, mas sente saudade, né? Talvez esse seja o seu caso, talvez hoje você está assistindo esse vídeo, está afastado, não tem conseguido se reconciliar com o Senhor. Mas hoje o Senhor te chama e que o Senhor, Ele te espera e que Ele possa te renovar hoje através desse vídeo, que uma unção seja liberada sobre a sua vida, uma unção de ânimo, uma unção de força para você voltar a buscar Ele. O jejum, além do mais, ele mortifica a nossa carne. Ele é uma disciplina espiritual que ele mortifica a nossa carne e fortalece o nosso homem espiritual. Talvez você ainda não começou a ter uma vida de jejum porque você acha assim, eu não consigo. Isso aí é só para quem Deus deu essa medida aí. Saiba que o jejum é para você também. E que o Senhor, na sua infinita misericórdia, respeita a medida que você tem hoje. Não se começa uma casa pelo telhado. Talvez você já escutou, não, porque o jejum ele tem que ser no mínimo 24 horas, senão não é válido. O Senhor, Ele respeita a medida que você tem hoje. Então você precisa começar. Não queira começar de cara fazendo um jejum de tantas horas que você não consiga, que você sabe assim, olha, eu não vou conseguir. Eu vou passar mal, porque isso já aconteceu comigo, Matos. Eu sei até a medida onde eu posso ir. Eu sei até onde a minha carne aguenta. Então a gente conhece o nosso corpo. Então comece na medida que você tem, comece aos poucos e depois você vai aumentando. Que tipo de jejum? Faça o jejum que o Senhor tocar no teu coração. Se é para você se abster de um alimento específico que você gosta muito, você quer renunciar àquele alimento por um período de tempo que o Espírito Santo tocar no teu coração. Não sou eu que vai te dizer. Você quer se abster de tal alimento por tal período, então faça, comece assim. Eu quero fazer um jejum, sinto que devo fazer um jejum de alimentos, abster total de alimentos, beber só água por tanto tempo, por tantas horas. Quem vai dizer isso para você não sou eu. Quem vai dizer para você o tempo e o tipo é o Espírito Santo, que Ele vai ministrar. A você só resta querer dar esse passo e começar. Se você tem tentado e tem fracassado, não desista. Continue tentando. Continue sem desanimar. Porque é o Espírito Santo que vai te capacitar. Eu tenho aprendido, amados, que muitas vezes a gente jejua, é o Espírito Santo que nos convida ao jejum. Você se propõe a jejuar, mas tem horas que o Espírito te convida. Quando você sente o convite do Espírito Santo, é como se uma atmosfera ficasse diferente. Quando você pensa na questão do jejum, você já não pensa mais na questão, mas o que eu vou ter que passar? Mas o que eu vou ter que abrir mão? Mas eu não vou. Não, quando você sente que é o convite do Espírito Santo, é diferente. Você só pensa na parte espiritual da coisa. E aí você nem pensa em comida, o que você vai ter que abrir mão. Você, claro, faz o propósito no teu coração, né? Eu vou fazer assim, vai ser desse jeito, esse tipo de jejum. Mas você não fica pensando no lado negativo. Eu acho que eu não vou conseguir, meu Deus, e ficar sem tal coisa, sem comer. Não, quando é um convite assim do Espírito Santo mesmo, forte, você só se atenta para o lado espiritual. Daquilo que você quer viver com Ele, daquilo que você vai viver, daquilo que vai acontecer no mundo espiritual. Eu vivo pedindo para o Espírito Santo assim, sabe? Espírito Santo me convida para jejuar, me convida. Me cobre com um manto, me dá um manto do jejum. Coloca em mim uma unção assim de jejuar. Eu sempre peço para o Senhor, estou pedindo, porque eu quero isso para a minha vida. Eu realmente quero isso para a minha vida. Porque, amado, se a gente não for em águas mais profundas, se a gente não se atrever a ir, dar um passo a mais para ir em níveis mais profundos, se a gente não se lançar, a gente vai ficar no raso e vai viver aquela vida mediana. Então, a gente precisa realmente, tem coisas que o Senhor Ele vai revelar a gente, se a gente estiver nesse lugar de maior profundidade. Como eu já disse aqui em um vídeo no canal, é nas águas mais profundas que estão os peixes que ninguém conhece. Nas águas mais e mais profundas tem peixes que ainda nem foram descobertos. Então, revelações mais profundas só serão reveladas da parte do Senhor para quem vai mais fundo, para quem procura ir mais fundo nele. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero buscar o Senhor.
que você queira também, sabe? Que o Espírito Santo ele possa despertar esse desejo, esse inconformismo, essa inconformidade, sabe? De não se conformar com o raso, de não se conformar, é isso mesmo, de viver um evangelho sem poder. Porque nós devemos viver um evangelho com fundamento na palavra, fundamentado na palavra, mas também queremos viver um evangelho do poder de Deus. Nós queremos viver um evangelho realmente de ver o Senhor agindo no sobrenatural, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu tenho certeza que se você está nesse vídeo, você também quer. Você tem fome, você tem sede por isso. E vamos ter que cooperar. E a nossa parte é se lançar. Mas começando na medida que a gente tem. E se for preciso, recomece. Ah, irmã Claudinha, eu estava indo nesse nível e de repente, pá, dei uma caída, dei uma paralisada, dei uma estagnada. Recomece. Quantas vezes precisar? Recomece. Nós somos como criança, amados, nas mãos dele. Nós precisamos, sabe, recomeçar. Nós estamos aprendendo. Nós precisamos recomeçar quantas vezes precisar. Nós precisamos recomeçar a praticar as disciplinas espirituais, a nos aproximar dele. Ele diz na sua palavra, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Nós precisamos nos achegar a ele. Sempre que a gente começar a perder o foco e o Espírito nos dá aquele alerta, a gente volta, começa tudo de novo. A gente precisa ter essa humildade de não achar que a gente está no nível lá em cima, porque a gente não está. E a gente está nessa terra e a gente sempre vai estar crescendo de fé em fé, de glória em glória, sempre aprendendo. Nunca estamos no topo. Sempre, quanto mais alto ele nos elevar no nível espiritual, mais humilhado nós temos que estar perante ele, mais dependente dele, mais nesse lugar de reconhecer, Senhor, se não for a tua graça, eu não consigo. Se eu estou aqui é porque a tua mão tem me sustentado até aqui. Então, amados, o jejum, ele é algo poderoso, mas não é só por isso que nós o buscamos. As consequências, os resultados vão acontecer, sim, é natural. Mas o objetivo principal realmente é para a gente estar nesse lugar de morte do nosso eu, morte da nossa vontade, de nos humilhar perante ele. A oração é essa busca de relacionamento, de conversar com ele, de estar pertinho dele, de se relacionar com ele, que também, cada dia mais, nós vamos aprendendo a conhecer ele mais e mais, também através da palavra, sabe? A palavra, ele fala com a gente, e na oração a gente fala com ele, sabe? E muitas vezes a gente até mesmo ora a palavra, ora em cima daquilo que ele tem dito para nós. Conforme mais você vai lendo a palavra, conhecendo a palavra, mais argumentos diante dele você vai ter em oração, citando a palavra dele, também é muito importante. Então, assim, para a gente sobreviver espiritualmente, a gente precisa exercer o nosso sacerdócio. A gente precisa queimar incenso diante dele, que são as nossas orações, noite e dia, em todo o tempo. Sabe? Muitas pessoas têm se preocupado em viver o chamado e por ter dons, o Senhor até usa, mas já se esqueceram de queimar incenso. Deixar esse lugar de sacerdócio. Estão funcionando no automático. Então é como se fosse alguém trabalhando para o Deus da obra. Alguém fazendo a obra para Deus, mas que deixou o relacionamento com o Deus da obra. Deus não quer funcionário. Ele quer filhos que se relacionam com ele. Então muitas pessoas, infelizmente, estão funcionando no automático. Já aprenderam como fazer, porque também tem um dom, mas já deixou de queimar incenso, de exercer o sacerdócio, de se relacionar com ele em intimidade, em adoração, em busca no dia a dia. E não é isso que ele quer. Ele quer que nós nos relacionamos com ele, para sermos um com ele. Porque mais importante do que aquilo que nós podemos fazer para ele é quem nós somos com ele. Nós queremos esse lugar de ser um com ele. Então que o Senhor possa falar mais profundamente ao seu coração e ministrar. Que o Senhor te dê forças, te dê graça para permanecer